Olá, turminha! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Aqui é a Pro Valéria e hoje eu trouxe para a nossa aulinha desta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Pessoal, já estamos bem perto do final do ano, do Natal. E aí, para a nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre os 10 sobrenomes mais populares no Brasil. Vamos lá, então? Antes de mais nada, por que temos sobrenomes? Quais são algumas das explicações para a origem dos sobrenomes? Segundo algumas pesquisas, os sobrenomes surgiram para diferenciar as pessoas que tinham o mesmo nome. Na Idade Média, era comum usar sobrenome à ocupação da pessoa, o lugar onde morava, características físicas ou variações do nome do pai. Se um homem chamava José, por exemplo, e este fosse ferreiro, passava a ser chamado de João Ferreira ou José Ferreira. Hoje os sobrenomes identificam as pessoas e as famílias que pertencem, passando de uma geração para outra. Então, os sobrenomes no nosso dia a dia nos ajudam a diferenciar as pessoas com o mesmo nome, por exemplo, e também indicam de qual família faz parte aquela pessoa. Dos sobrenomes mais conhecidos é o Silva. Mais de 5 milhões de brasileiros possuem o sobrenome Silva. É muita gente. Que também é o mais comum em Portugal, país que colonizou o Brasil. O sobrenome Silva vem do latim, que significa selva ou floresta. Tá aí. Para quem não sabe o que significa o sobrenome Silva, a origem do sobrenome Silva vem da palavra em latim, que tem como significado selva ou floresta. O segundo sobrenome mais encontrado no nosso país é o Santos, e este é um sobrenome de origem cristã, que deriva da palavra latina sanctus, que significa santo. Antigamente, o sobrenome era dado às pessoas nascidas no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Também foi adotado pelos escravos após a abolição da escravatura no ano de 1888. Outro sobrenome muito conhecido e o terceiro mais popular no nosso país é o Oliveira, que faz referência à árvore da azeitona, a oliveira. Surgiu como alcunha para designar aqueles que possuíam plantações do fruto. A oliveira é a árvore que dá o fruto oliva e azeitona, e este dá origem ao azeite de oliva, pessoal. É isso aí. Vamos lá, o quarto sobrenome mais conhecido da nossa lista de hoje é o Souza. Souza pode ser escrito com a letra Z ou com a letra S, e ambas as formas derivam da palavra saxa, que em latim significa rocha. Foi usado inicialmente pelas famílias que habitavam à beira do rio Sousa, no norte de Portugal. No Brasil, sofreu a variação e passou a ser escrito com Z. O sobrenome mais popular no nosso país é o Rodrigues. Com origem em Portugal, Rodrigues significa o filho de Rodrigo, já que antigamente o sufixo, ou seja, a terminação ES, era usado para designar a filiação, ou seja, que aquela pessoa era filho de uma outra pessoa conhecida na sociedade. Sexto sobrenome mais comum em nosso país é o Ferreira, e este sobrenome era usado para designar aqueles que moravam em lugares onde existiam jazidas de ferro ou que tinham algum ofício ligados ao ferro. Sétimo sobrenome, Alves. Assim como Rodrigues, Alves é um sobrenome patronímico, ou seja, derivado do nome do patriarca da família. Nesse caso, é a abreviação de Álvares ou
filho de Álvaro. Possui 2 significados aceitos: o que tudo vigia, cuida, protege e defende, ou guerreiro e defensor dos elfos. Interessante, né, essa história? O 8º sobrenome mais encontrado na população brasileira é o Pereira. Não existe um consenso sobre a sua origem, mas evidências históricas remontam aos portugueses e ao português Rodrigo Gonçalves Pereira, que recebeu como pagamento de seus serviços uma propriedade chamada Pereira, referência à plantação de pera que existia no local. O 9º sobrenome mais popular é o Lima e era usado para designar as comunidades que viviam à beira do rio Lima, que nasce na Espanha e deságua ao norte do Portugal. O 10º e último sobrenome mais popular é o Gomes, que significa filho de Gomo, ou seria uma abreviação do nome Gomo Arius, homem de guerra. Pessoal, vários sobrenomes, né? Estes nomes que a Pro apresentou hoje são referentes aos nomes mais populares, ou seja, que a maior parte da população tem em seus nomes. É importante ressaltar que há várias versões para a origem dos diversos sobrenomes. A pesquisa foi a revista Bula e o Brasil Escola UOL. Segue o link se você tiver mais curiosidades. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, estamos aqui. Um super beijo e uma ótima semana. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!